Sejam muito bem-vindos ao podcast Fora da Curva 2025. E hoje nós vamos falar sobre o tema escoliose. Quais são as causas, da onde vem a escoliose e como a escoliose pode afetar as crianças e adolescentes. Eu sou o Rodrigo Andrade, sou PhD em escoliose pela Universidade de São Paulo, USP, fundador do Instituto Escoliose Brasil e criador do método S4D. Eu sou Rafael Almeida, fisioterapeuta do Instituto Escoliose Brasil, gerente da fábrica S4D e pesquisador membro do grupo de pesquisas do Instituto Escoliose Brasil. Rodrigo, para começar hoje, vamos começar do começo. O que é escoliose? É uma má postura? O que é isso? Vamos falar sobre escoliose, é muito fácil para que a gente possa explicar para a população, né? A ideia aqui hoje, nesse podcast, Rafael, é que a gente consiga elucidar muito para a população o que é escoliose, né? Da onde vem, porque as pessoas acreditam que escoliose é má postura. Eles confundem escoliose com hipercifose, com lordose, e não é a mesma coisa. Escoliose é uma doença. Tá? É uma doença que piora nos rápidos estirões de crescimento. E aí, ela é uma doença que entorta a coluna, então quando você olha a pessoa de frente ou de costas, a gente vê ou um C ou um S, tá? Mas isso só é uma patologia, só é escoliose, quando isso excede um valor chamado 10 graus, de uma medida chamada ângulo de Cobb. Então nós medimos, tem que ter uma radiografia, nós medimos essa radiografia e quando tem maior que 10 graus, nós chamamos de escoliose. Por quê? Porque acima de 10 graus existe um processo rotacional. Então a coluna não só entorta assim, ó, inclinando de lado, mas também ela tem um processo rotacional quando você vê a pessoa de cima. E quando você olha a pessoa de lado, na maioria das vezes, aquela torácica, né, a cifose torácica, que é quando você vê aquela corcundinha, ela tende a ser mais retificada. Então, tudo isso junto, a gente chama que é uma alteração tridimensional. Então, não é só um C ou um S, ela é tridimensional. Então, a postura, o que eu gosto de falar? Que a postura não é a causa, a postura é a consequência, é o sinal que a gente observa. Legal, muito legal. Achei que ficou muito explicativo. Então, vamos desmistificar já. Não é por causa da mochila pesada da escola. Não é. Mas pode ser um bom sinal. O pessoal pode olhar, você pode olhar a sua filha, isso é um sinal legal. A gente publicou um estudo em 2018 que foi exatamente isso. A gente queria saber quais eram as percepções, o que tinha de alteração nas pessoas, nas crianças e adolescentes, né? Na época foram os adolescentes. O que a gente viu? Que a gente avaliou vários sinais da postura. A gente viu que a alteração do ombro é a mais importante. Então, quando a mãe observar, pode ser com a mochila, tá? Foi a mochila que causou? Não, a pessoa já tem uma predisposição genética, a gente vai falar das causas daqui a pouco, mas ela já tem uma predisposição genética em ter um ombro mais baixo que o outro, foi isso que a gente viu nessa pesquisa, e aí ela pode usar a mochila só de um lado e isso chamar bastante atenção. Então vocês pais, olha um alerta aqui, se você olhar o seu filho, a sua filha, com o ombro toda hora mais caído, isso sim pode ser escoliose. Então é muito importante que você procure um profissional especializado para que você consiga observar. Mas tem outros sinais, tá? Um bem clássico é a cintura mais escavada de um lado do que de outro. Então você vai olhar uma cintura mais fechadinha e uma mais reta. Você vai olhar as costas, um lado mais alto que o outro. Então pode ser a escápula, que é aquela asinha que a gente tem nas costas, pode estar simétrico, né? Se você olhar a coluna assim, pode estar descontinuada, não vai estar retinha, vai estar fazendo uma curva. E aí vamos falar do teste? Vamos, tá? Acho que ele é muito importante, né? Então, o teste que com apenas 1 minuto, nós chamamos esse teste de Adams, ou teste de 1 minuto, que se você pedir para os seus filhos juntarem as mãos, levar até o chão e você olhar as costas dele, por ter esse processo rotacional, pode ser que tenha um lado das costas mais alto. Se tiver mais alto, aí você vai precisar correr, tá? Ir atrás de um profissional para fazer uma radiografia e na radiografia a gente vai medir esse ângulo e aí vai falar qual é o grau da escoliose e propor o tratamento. Então, diagnostica depois do raio-x só. Perfeito. O padrão ouro de diagnóstico
é o raio-x. Sem radiografia, Rafael, é você estar em alto mar, sem bússola e sem GPS. Não tem como tratar escoliose, não tem como saber qual é o melhor tratamento, não tem como saber quais são as gravidades da escoliose, qual é o prognóstico se a gente não tem radiografia. Isso é interessante, né? Importante um alerta para os pais, fica muito de alerta aí. E aí um outro alerta, já que a gente está falando de radiografia. Quem tem escoliose, já sabe que seu filho tem escoliose? A radiografia precisa ser constante. Tá? Nós repetimos a radiografia a cada 6 meses, então até o final do crescimento ósseo, para a gente ir acompanhando e saber como que está essa evolução da escoliose. Legal, eu vou dar um passo para trás. Então a gente fala muito da escoliose idiopática, né? O idiopático, o que significa isso? Acho que essa é a resposta que eu dou todos os dias no consultório. Todo dia alguém pergunta, mas da onde vem a escoliose? E aí nós não temos uma causa definida. Tá? O que é a escoliose idiopática? Então é importante o pessoal saber um passo atrás. Nós vamos fazer o seguinte, a escoliose idiopática ela é cerca de 80%, 90%, tem estudo que fala 70%, 80% e 90% dos casos. Então, ou seja, a grande, enorme maioria. Mas o idiopático ela é assim, é por exclusão. Então, o que eu faço? Nós fazemos uma avaliação do paciente. A gente vai tentar identificar alguma causa. Então, vou dar alguns exemplos para você. Eu tenho uma perna mais curta que a outra. A pessoa tem uma perna mais curta que a outra, mais que 1,5 centímetro, 2 centímetros. E aí, isso pode ocasionar ali o desvio da coluna e ter uma escoliose. Então, tem uma causa. Tem um ovo, que é o membro inferior mais curto, que vai ter uma galinha lá na frente, que é o desvio da coluna. Entendi. Então, tem uma causa. A gente vai chamar isso de escoliose não idiopática. Podem ter causas como má formação. Então, lá na vida intrauterina, na barriga da mamãe, ela vai, a gente já no ultrassom, né? Eu acabei de ter um filho, então eu fiz tudo de novo esse caminho. Então no ultrassom já vê se tem alguma malformação na coluna. Então lá no pré-natal a gente já sabe. E aí essa malformação pode criar escoliose. Ou seja, pensa um Lego, né? Todas as pecinhas do Lego bonitinhas, quadradinhas. Se você tem uma triangular, vai entortar. Vai compensar. Então ela é bem importante, tá? É muito mais grave nesse caso. Vai depender também do número, né? Você pode ter várias malformações, pode ser uma só. Outra causa que a gente sabe, então o paciente tem causas neurológicas. Então uma paralisia cerebral, ordens, pode ser um Down, que tem uma musculatura diferente. Essas síndromes que causam hipotonia, fraqueza muscular. Perfeito, né? Tudo isso são causas aí que podem, então, fazer a coluna não ter uma boa estabilidade, né? Não ter uma percepção, ter músculos fracos e entortando. Então, escoliose não idiopática. E aí tudo isso a gente fez avaliação, não tem nada, a gente vai chamar de idiopático, tá? Mas idiopático, por exemplo, a gente publicou um estudo em 2022 na BMC que nós investigamos o DNA de pacientes brasileiros, né, com escoliose. E nós vimos que sim, tem uma predisposição genética a isso. É uma proteína chamada FBN1 que mexe no tecido conjuntivo, faz não ter uma boa estabilização da coluna. Entendi. E foram mais de 500 pacientes avaliados, e foi o doutorado de um médico chamado Gustavo Borges Azevedo. Eu ajudei nesse trabalho, a gente coletou juntos, e aí sim, então tem causas genéticas, é uma das causas. Pode ser hormonal, pode ter deficiência de vitamina D, de cálcio, alteração do sistema nervoso central. Então existem muitos estudos que tentam encontrar teorias para justificar de onde vem. Mas como a gente não tem um teste de tudo isso, a gente vai chamar de idiopático, tá bom? Que é a maioria. Até enquanto pesquisador a gente fica um pouco frustrado, né, por ser idiopático e clínico também, porque a pessoa chega aqui pra gente e a gente fala, não sei, podem ser vários pequenos fatores. E aí eu acho que faz sentido a gente falar sobre isso, né? Como é importante a gente explicar para os pais que por se tratar de uma doença que ela é silenciosa, que a gente não sabe a causa, nós temos que fazer estar muito alinhado ali com a ciência, ficar muito de perto, ter um acompanhamento muito sério de tratamento, porque como é uma doença silenciosa, isso pode piorar e a gente nem vê, né? Então, já que você falou de piorar, já vou pegar esse gancho aqui. Quais os perigos da escoliose? O que assim, a gente fala, vai piorar, mas no final do final, qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Qual é o perigo da gente piorar e deixar essa curva ir progredindo? Como é que a gente
Então, eu vou dar um passo até antes que você. Escoliose, vou repetir essa frase. Escoliose é uma doença que piora nos rápidos estirões de crescimento. Então, o que quer dizer com isso? Em toda fase de crescimento, ela aparece mais na hora da adolescência. Então, maior prevalência, eu falei da idiopática, mas a doença mais prevalente da adolescência é a escoliose idiopática do adolescente. Caramba. É cerca de 4 meninas para cada menino. Esse é um estudo nosso também, do nosso grupo de pesquisa, publicado numa revista bem importante chamada Spine. É um estudo de prevalência, um estudo populacional que a gente tem de escoliose. E aí, o que a gente viu nele? Né? Que não só é mais nas meninas, também tende a ser mais grave nas meninas, tende a piorar mais. Então, enquanto a coluna está crescendo, ó, imagina essa curva. Eu estou crescendo assimétrico. Então, nos rápidos estirões de crescimento, ali próximo à puberdade, o estirão da adolescência, é onde a escoliose tende a piorar. E aí, por isso, né, que a gente tem que pensar. Se eu não cuidar, então como que cuida? Existe, de acordo com o grau, nós vamos falar bastante disso nesse podcast. De acordo com o grau, existe uma intervenção baseada em ciência, tá? Baseada em evidências científicas. Tudo que a gente vai falar nesse podcast aqui é comprovado, é baseado em estudos, não só nossos, mas estudos do mundo. E aí você tenta segurar, o mundo todo estuda maneiras de tentar não deixar a escoliose piorar. Por quê? Quando eu vou tendo graus cada vez maiores, eu vou tendo maior comprometimento da qualidade de vida, então eles vão tendo mais dor, eles vão tendo maior deformidades do corpo mesmo, estético, atrapalha a autoimagem, saúde mental, a questão emocional, isso começa a pegar bastante, capacidade de trabalhar, capacidade de praticar atividade física, então sim, e aí graus mais avançados ainda, 80, 90 graus, nós vamos ter comprometimentos respiratórios, cardíacos, aí é mais grave ainda. Aí a gente comprometeu a função, comprometeu a vida social dessa pessoa. Com certeza. Então assim, só para vocês terem uma noção, são acima de 80 graus é muito grave, tá? Acima de 50, mais de 50 graus começa a ter indicação cirúrgica para não chegar a ter essas maiores complicações. Bem legal. Vamos mostrar aqui? Vou mostrar um caso. Que aí fica mais... Isso é bem legal, tá? O que nós pegamos aqui nesses casos para mostrar para vocês? São duas curvas muito parecidas, só que o que acontece? A primeiro caso, são duas curvas em C, então se você olhar aquela linha média lá, só tem um lado, é uma curva em C. Dos dois lados é uma curva em C, certo? Só que lá tá bem no comecinho do crescimento ósseo, com 10 anos, e aqui uma outra menina com 13, 14 anos, já menstruou, já passou, já está no estirão, né? Dá para ver pelo crescimento ósseo ali é estágio 0 de Risser, tá? E aqui é estágio 3, é um crescimento ósseo que vai do 0 ao 5. Então, enquanto o osso está se formando, a escoliose está piorando. Então, qual é o trabalho nosso aqui? Nunca deixar chegar aqui. Então, ali ela tem 29 graus e 10 anos, aqui ela tem 57 graus. Então, a escoliose piora. E aí a gente vê a postura, né? Vamos mostrar os sinais lá, Escolioses mais lombares, a gente vê bem a cintura, né? A cintura, o tórax, né? O ombro nem tanto. Escolioses mais torácicas, aquelas mais altas, a gente vai ver mais o ombro, né? Então aqui ficou bem claro, né? Olha a escápula ali, eu acho que fica bem evidente de mostrar, a escápula um pouquinho mais saliente. E como eu falei da rotação, né? Olha como é mais alto um lado das costas, né? Ali você vê menos e aqui você vê mais. Então, gente, o grande ponto da gente estar aqui na internet, alertando o tempo todo, é isso. Porque se eu tenho um diagnóstico precoce, eu consigo evitar o tratamento. O que aconteceu? Eu vou contar o caso dessas duas meninas para você. Essa aqui foi diagnosticado muito precocemente e encontrou, graças a Deus, um médico que logo já indicou o tratamento conservador com colete. Aqui eu medi o raio-x dela, ela também tinha 30 e poucos graus. O que aconteceu? O médico falou que escolheu ela foi em 3, tá? Olha só. Ela foi no primeiro, falou o seguinte: escoliose quando crescer melhora, volta sozinho. Uau. Nada a ver. Você nem sabia dessa história. Não sabia. Muito pelo contrário, que a gente tem de evidência é que ela vai cada vez progredindo mais. Tá aqui, ó, o que aconteceu? Hoje ela tá com 57, ela mesma sabe disso. Foi em outros dois que daí já falou, e era 37, tá? Ele falou, olha, no fim você vai operar a coluna,
tá? Falou isso, já taxou e aí não mandou fazer nada. E aí não mandou fazer nada, o que aconteceu? Hoje ela tem um grau que já tem uma indicação cirúrgica, que são 57 graus, tá? Então aí é um ponto de você falar, vai fazer a cirurgia ou não, em qual momento vai fazer. Enquanto isso, por exemplo, ela quis colocar o colete, fazer o tratamento conservador, por qual motivo? Para tentar segurar isso aí, porque ela não vai conseguir operar amanhã. Claro. Né? Mas assim, a indicação dela é cirúrgica, nós falamos isso para ela, falando, tudo bem, você usa o colete, a gente vai ver como o seu corpo responde nesse período, mas até ela tem que pensar, né? Fazer uma cirurgia não é amanhã, então tem que fazer convênio, particular é bem caro, então é um ponto. Mas aqui acho que deu para ver bem os sinais, né? Então, desnivelamento do ombro mais alto que o outro, a cintura bem escavada, isso é bem importante, um lado das costas mais alto, você vê que a linha média, você viu como ela também foi descompensando no decorrer do tempo? Sim. Então isso é uma coisa que começou a aparecer. Então eu acho que deu pra gente ver bastante como são os sinais, né? Então escoliose piora. Vamos falar do tratamento, só pra gente fechar isso. Vamos falar um pouquinho de tratamento, sim. Que eu falei assim, que de acordo com a gravidade nós temos um tratamento. Nós vamos traçar várias linhas de tratamento. O que nós recomendamos é o que está alinhado com a ciência mais atual nos guidelines. O que são guidelines? São compilados de evidência científica. Então, a ciência vai fazendo o seguinte, vai se atualizando e aí vai nos dando diretrizes de prática clínica baseada em ciência, tá? Ou seja, o que a ciência como um todo recomenda no tratamento da escoliose. Eu falei para vocês que até 10 graus nem é escoliose, então tudo bem, a gente observa. Acima de 10 graus até 20, 25 graus é uma curva leve a moderada. Antigamente, não falava para não se fazer nada, tá? Hoje, fala-se em exercícios específicos de fisioterapia para escoliose. A gente vai ter um episódio só falando de fisioterapia aqui, tá? Depois de 25 graus, 20, 25 graus, a gente já vai indicar o colete ortopédico junto. Também vai ter episódio só de colete aqui. Para mostrar para vocês as diferenças e como que a gente sabe se o colete está funcionando bem. De 25 graus até 50 graus, colete mais a fisioterapia específica. Legal. E aí, acima de 50 graus, eu começo a ter indicação cirúrgica. Mas o que é um ponto bem importante que a ciência recomenda? Olha, você indica a cirurgia principalmente quando o tratamento conservador não surgiu efeito, aqui ela não fez nenhum tratamento ainda. Quando a escoliose ainda tem uma chance muito grande de piorar. Tá? Então, ou seja, ela está piorando, crescendo muito rápido, não está controlando muito isso. E aí, tem que indicar a cirurgia para que não aumente e fique cada vez mais grave, né? Sim. Eu acho que a gente vai ter um episódio só disso depois, mas eu vou salientar uma coisa que é muito importante, que você acabou de dizer pra gente. Planejar a cirurgia, planejar esse momento cirúrgico, né? Entender qual que é a melhor situação, o melhor momento, tanto de vida óssea, né? Falando em idade óssea, idade do paciente. Acho que tudo isso a gente tem que alinhar sempre junto, né? Uma equipe multidisciplinar e sempre alinhado com os pais e a ciência. Então eu acho que isso são os pilares da prática baseada em evidência. Rafael, eu estou 20 anos trabalhando com escoliose, 20 anos. Você não tinha, quase o Rafael não tinha nascido, gente. Qual é o ponto? Eu vi muita coisa. Hoje, né, há 10 anos tem o Escoliose Brasil, mas nesse período que eu só trabalho com escoliose, faz 10 anos efetivamente, com métodos baseados em evidência científica, hoje nós temos grupo de pesquisa, no nosso grupo de pesquisa, médicos, cirurgiões, e isso é muito bom, porque você tem pessoas que confiam no seu trabalho. Então eu tenho um médico, gente, só para vocês terem uma noção, que tem uma menininha assim, ó, super novinha, com o tronco super curto, mas ela já tem uma curva muito grave, vamos falar assim, uns 70 graus, e ela novinha. O médico manda para mim e fala assim, avisa os pais, avisa a paciente, me avisa, óbvio, eu também, a gente está tudo alinhado, fala assim, olha, ela vai ser operada, só que eu quero ganhar tempo para o tronco crescer,
para ela ganhar maturidade, dar tempo dela menstruar, dela ter um tronco maior. E aí a cirurgia fica esteticamente mais bonita. Ela vai ficar mais satisfeita com o tratamento cirúrgico. Então isso não é errado nenhum você fazer um tratamento se você não está enganando o paciente. Legal. Agora, uma coisa é você pegar uma curva de 80, 90 graus e falar assim, eu vou tirar a pessoa da cirurgia. Não vamos. Ou medir errado e falar, não, é só 40. Isso. Então, assim, isso é muito importante. Por isso que aqui é informação. Acho que com a informação, vocês pais, você profissional da saúde, vai começar a ficar tranquilo com a relação a isso. Você tem informação e até para falar, olha, mas será 40 graus, será que não vale a pena indicar o colete? Né? Porque eu vi lá no podcast Fora da Curva que o colete tem muita evidência. Então, é isso. Acho que o grande ponto é esse, informação. Eu acho isso muito importante. Acho que é assim que a gente muda o tratamento da escoliose e a vida de muitas pessoas. Trabalhando sempre com evidência científica, informando os pais e sendo muito claro com as possibilidades dentro do tratamento. Importante. Assim, eu sempre falo que eu gostaria, falo para os pais isso. Olha, eu estou te falando que eu gostaria que alguém falasse para minha filha, para o meu filho. Então, pode ser o melhor ou a pior informação, mas eu gostaria que fosse extremamente alinhado e sincero. Então, e aí você tem confiança, você entra em contato com ele, acho que esse é o ponto. Legal? Mais alguma coisa hoje? Não, eu acho que para esse podcast a gente encerra por aqui. Legal? Fechou. Então, quais são os recados? Curta, compartilha, para a gente poder continuar aqui, firmes e fortes, mandando informações de qualidade para vocês e encaminha esse vídeo para quem precisa saber de uma informação de qualidade, sempre baseada em evidências científicas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigadão. A gente se vê no próximo episódio do podcast Fora da Curva. Até lá. Para você que é fora da curva, vamos mudar essas curvas aí, né? Legal, hein? Bora lá.